Podemos contratar 3 engenheiros juniores pelo seu salário, ele disse com um sorrisinho na minha reunião de demissão. Nada pessoal, só corte de custos. Meu nome é Vitor Hugo, 55 anos, engenheiro-chefe de sistemas da imobiliária. Alvorada por 18 anos. Eu construí toda a infraestrutura deles do zero. Projetei cada expansão. Mantive tudo rodando tão bem que os executivos esqueceram o quanto a empresa dependia de mim, até decidirem que não podiam mais pagar por mim. Estava sentado na frente do Gabriel Viana, o novo diretor de tecnologia que estava na empresa há apenas 6 meses. Ele tinha 42 anos, usava óculos de grife e um MBA pela FGV. Foi trazido para modernizar as operações, o que, pelo visto, significava cortar os funcionários mais experientes primeiro. O pacote de demissão é generoso, disse a Daniela, do RH, deslizando uma pasta pela mesa. 2 meses de salário mais suas férias acumuladas. Assenti, peguei a pasta e falei, obrigado. É só isso que tem para dizer? O Gabriel parecia quase decepcionado. Talvez esperasse que eu discutisse ou ameaçasse processar para dar algo para ele contar para o conselho sobre como eu estava sendo difícil. O que você gostaria que eu dissesse? A maioria na sua posição tem perguntas, preocupações, ele disse. Dei de ombros. Para mim, tá bem claro. O Gabriel trocou um olhar com a Daniela, que parecia tão confusa quanto ele com minha calma. O que eles não entenderam é que eu não estava calmo. Estava acabado. Tem diferença. Bem, apreciaríamos sua ajuda na transição. O Gabriel continuou. O novo time de engenharia vai precisar de orientação sobre a arquitetura do sistema. Talvez um acordo de consultoria por algumas semanas. Vou pensar. Falei, sabendo que não ia. Apertamos as mãos. Limpei minha mesa sem reclamar. 18 anos de trabalho couberam numa única caixa de papelão. Acenei um tchau para alguns colegas que desviaram o olhar, com medo de que o mesmo destino os esperasse. Enquanto caminhava para o meu carro no estacionamento, meu celular vibrou. Uma mensagem do Alan, o administrador de banco de dados que contratei há 12 anos. Vitor, tá uma loucura aqui. O time tá surtando. Não respondi. Em casa, sentei na varanda com vista pro Lago Iguaçu, tomando um uísque, vendo o pôr do sol pintar a água de bronze. Minha esposa, Eliane, colocou a mão no meu ombro. E agora, o que você vai fazer? Dei de ombros. Algo vai aparecer. O que o Gabriel não sabia, porque nunca se deu ao trabalho de aprender, era que eu não só construí os sistemas. Eu programei grandes partes do código sozinho, com documentação mínima, porque a empresa sempre recusou financiar um time para isso. Só eu entendia as redundâncias profundas, as camadas ocultas de segurança, a arquitetura intricada da rede. E eu não estava planejando explicar para ninguém. Comecei na Alvorada, quando ela ainda era Imóveis Vista Linda, uma pequena imobiliária com 4 condomínios e uma dúzia de funcionários. A infraestrutura de TI deles era 2 computadores, uma máquina de fax e uma conexão de escada. O dono, Haroldo Bueno, me tirou de um trampo de consultoria em Londrina. Tamo crescendo, ele disse. Preciso de alguém que construa algo. Sólido. Em 18 anos transformei aquele setup rudimentar num sistema integrado de gestão imobiliária que cuidava de tudo. Inscrições de inquilinos, verificação de antecedentes, pedidos de manutenção automatizados e coleta de aluguéis, em 63 propriedades em 4 estados. Construí peça por peça, adaptando, atualizando, refinando conforme a empresa crescia. Quando o Haroldo se aposentou há 5 anos, o filho dele, Juliano, vendeu a empresa para um fundo de investimento que rebatizou como Imobiliária Alvorada. Me mantiveram, impressionados com o que eu tinha construído. Mas as coisas começaram a mudar. Novos executivos, novas prioridades. Metas trimestrais viraram mais importantes que estabilidade a longo prazo. Os sinais de alerta vieram aos poucos. Primeiro, rejeitaram minha proposta de um time de documentação. Muito caro, disseram. Vemos no próximo trimestre. Esse trimestre nunca chegou. Depois, começaram a trazer consultores, jovens com MBA que falavam em disrupção, na gestão imobiliária e soluções na nuvem. Eles assistiam minhas explicações sobre a arquitetura do sistema com olhos vidrados, depois sugeriam soluções prontas que não integravam com nossa infraestrutura personalizada. Eu insistia, explicando por que não funcionaria, mostrando o código customizado que tornava nosso sistema único. Eventualmente, pararam de me convidar para as reuniões de planejamento. A Eliane notou antes de mim. "Tão te tirando", ela disse numa noite durante o jantar. "Você precisa se preparar." Desconversei. Eles precisam de mim. Ninguém mais entende como o sistema funciona. Esse pode ser exatamente o problema, ela respondeu.
6 meses atrás, contrataram o Gabriel como novo diretor de tecnologia. Ele veio de uma empresa de software bancário e logo começou a falar em padronização e substituição de sistemas legados. Contratou 3 engenheiros juniores recém-saídos da faculdade que me seguiam, fazendo perguntas sobre o sistema. Respondi, mas sabia que eles não estavam captando as complexidades. Como poderiam? Levei anos para construir aqueles sistemas, entender as interdependências, criar redundâncias que mantinham tudo rodando quando surgiam problemas. Na semana passada, o Gabriel passou no meu escritório. Reunião rápida amanhã de manhã, disse casual. Só um check-in trimestral. Devia ter desconfiado. A primeira ligação veio 2 semanas depois da minha demissão. Eu estava no meu escritório em casa, atualizando o currículo, quando o telefone tocou. Gabriel Viana. Deixei cair na caixa postal. Vitor, é o Gabriel. Tamo com problemas no portal de inquilinos. O time júnior tá trabalhando, mas tá difícil entender a arquitetura do seu código. Pode retornar? Seria uma consultoria rápida. Apaguei a mensagem e voltei pro currículo. Mais 3 ligações vieram naquele dia, cada caixa postal mais desesperada. À noite, o Alan mandou uma mensagem. Sistema tá fora do ar o dia todo. Pedidos de manutenção não tão processando. Gabriel tá pirando. Na manhã seguinte, a Daniela, do RH, ligou. Vitor, espero que você esteja bem. Quero discutir um acordo de consultoria, temporário, para ajudar com uns problemas no sistema. A compensação seria bem generosa. Peguei o telefone. Quão generosa? 300 ordinhários por hora, mínimo de 4 horas por dia. Vou pensar e retorno. Falei, e desliguei. Sentei à mesa da cozinha, olhando pro Lago Iguaçu. A Eliane colocou uma xícara de café na minha frente. No que tá pensando? Tô pensando que eles estão descobrindo quanto eu valho. Nos 3 dias seguintes, as ligações aumentaram. Gabriel, Daniela, até o Juliano Bueno, que ainda estava no conselho. O portal de inquilinos estava fora do ar. O sistema de agendamento, de manutenção dava erros. O processamento automático de pagamentos falhou, afetando milhares de moradores. Não respondi a ninguém. No 4º dia, recebi um e-mail da Gestão Pioneira, uma concorrente regional da Alvorada. Eles gerenciavam menos propriedades, mas estavam crescendo rápido. O e-mail era do diretor de tecnologia, Luciano Pioneiro. Vitor, soube da sua situação na Alvorada. Sempre admiramos seu trabalho de longe. Topa conversar sobre oportunidades? Queremos melhorar nossa infraestrutura de gestão imobiliária. Respondi e marquei uma reunião para o dia seguinte. Naquela noite, enquanto eu e a Eliane preparávamos o jantar, a campainha tocou. Era o Gabriel Viana na minha varanda, os óculos, de grife tortos, o terno impecável todo amassado. Vitor, desculpa aparecer sem avisar, mas é uma emergência. O sistema inteiro tá fora. Nada funciona. O time não sabe o que tá errado nem como consertar. Encostei no batente da porta. Parece sério. Precisamos da sua ajuda. O conselho me autorizou a oferecer uma baita taxa de consultoria. $500 por hora, o que for preciso. Pensei na caixa de papelão na garagem. 18 anos de trabalho reduzidos a umas lembranças. Pensei no nada pessoal, só corte de custos. Pensei no time de documentação que nunca aprovaram. Lamento pelos problemas, falei, baixo. Mas tenho uma entrevista amanhã. Algo vai aparecer como eu imaginava. Fechei a porta na cara atônita dele e voltei pro jantar. Pela primeira vez desde a demissão, senti uma paz me invadir. Não satisfação, nem vingança, só clareza. Não ia ajudar a consertar o que eles quebraram. A entrevista com o Luciano Pioneiro foi melhor que o esperado. Nos encontramos num café no centro de Curitiba, longe dos escritórios das 2 empresas. Acompanho seu trabalho há anos, o Luciano disse mexendo o café. Esse sistema integrado de gestão imobiliária que você construiu na Alvorada é lendário no setor. Ninguém tem algo parecido. Obrigado, falei. Demorou para fazer. É disso que quero falar. Tempo. Queremos construir algo assim, mas sem começar do zero. Precisamos de alguém que entenda a arquitetura, os pontos de integração, as camadas de segurança. Alguém que faça algo melhor que o que tá aí. Me interessa. O Luciano sorriu. Bom, porque tô preparado para te oferecer o cargo de arquiteto-chefe de sistemas. Benefícios completos, opções de ações e um salário 20% maior que o seu na Alvorada. Era uma boa oferta. Boa demais, quase. Por que eu? Perguntei. Tem engenheiros mais jovens por aí, mais baratos. O Luciano riu. Você parece seu ex-chefe. Tentamos esse caminho. Contratamos 3 jovens brilhantes, formados nas melhores faculdades. Construíram algo moderno que trava com mais de 100 usuários simultâneos. Não queremos barato, queremos confiável. Aceitei a oferta no dia seguinte. Enquanto isso, os problemas da Alvorada só pioravam. O Alan me mantinha atualizado por mensagens ocasionais. O sistema estava parcialmente restaurado,
mas funções críticas continuavam falhando. Eles contrataram uma consultoria caríssima especializada em recuperação de sistemas legados. Uma semana depois que comecei na Pioneira, o Gabriel ligou de novo. Vitor, por favor, tá ficando sério. Perdemos acesso aos registros de pagamento dos últimos 3 meses. Inquilinos estão reclamando de cobranças erradas. A consultoria diz que precisa da sua ajuda com a estrutura do banco de dados. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Gabriel, agora tô empregado em outro lugar. Contrato exclusivo. Não posso ajudar. A gente dobra o que estão te pagando por só 2 dias do seu tempo. Não é sobre grana. Então é sobre vingança? Tá gostando de ver a gente se ferrar? Parei, escolhendo as palavras com cuidado. Não, Gabriel, não tô gostando. Mas você tomou uma decisão de negócios. Decidiu que minha experiência não valia o custo. Agora tá descobrindo o que isso significa. O conselho quer conversar sobre te trazer de volta. Salário integral mais um bônus de contratação. Por um momento senti uma pontada de satisfação, mas passou rápido. Voltar não ia resolver nada. Os mesmos executivos que me acharam dispensável estariam esperando a próxima chance de cortar custos. Agradeço a oferta, mas fiz um compromisso. Com a gestão pioneira, a voz do Gabriel endureceu. Sabe, pode ter implicações legais se descobrirmos que você dificultou a manutenção dos sistemas de propósito. Cláusulas de não concorrência, questões de propriedade intelectual. Aí estava a ameaça que eu esperava. O sistema está exatamente como era quando a empresa negou várias vezes meu pedido por um time de documentação. Respondi, firme. Cada linha de código pertence à Alvorada, como diz meu contrato. Não levei nada além da minha experiência, mas sinta-se à vontade para falar com meus advogados. Desliguei, as mãos tremendo um pouco, não de medo, mas de uma raiva, que não tinha me permitido sentir até agora. A acusação de que eu tinha sabotado eles era o insulto final. Na Pioneira eu estava começando do zero, construindo sistemas direito desde o início, com documentação completa, programas de treinamento para o time de engenharia e redundâncias, para evitar o tipo de catástrofe que a Alvorada estava enfrentando. Não ia olhar para trás, mas também não ia ajudar eles. Algumas lições tinham que ser aprendidas na marra. Um mês depois de entrar na gestão pioneira, recebi uma visita inesperada. No meu novo escritório, o Alan, meu ex-administrador de banco de dados, estava na porta, meio sem jeito, segurando uma bolsa de notebook. "Tem tempo para um almoço?" perguntou. Num restaurante ali perto, comendo sanduíches, o Alan me atualizou sobre o caos na Alvorada. "Tá pior do que você imagina", ele disse, baixando a voz mesmo com o barulho da hora do almoço. "Perderam acesso aos dados históricos de 3 anos. Os sistemas de backup tão corrompidos, sei lá como." Não fiquei surpreso. O sistema de backup tinha várias redundâncias e protocolos de segurança que precisavam ser seguidos à risca. Pular um passo e o processo todo falhava, de um jeito feito para proteger os dados dos inquilinos de acessos não autorizados. "Não é só isso", o Alan continuou. "Descobri uma coisa enquanto tentava ajudar os consultores a entender o sistema de processamento de pagamentos. O Gabriel estava planejando sua demissão há meses. Ele se reuniu com o conselho, convencendo que sua infraestrutura personalizada era cara demais para manter. Como você sabe disso?" O Alan abriu o notebook e me mostrou uma série de e-mails que encontrou nos arquivos do sistema. E-mails entre o Gabriel e o conselho discutindo um plano de redução de pessoal legado e me citando como o primeiro alvo. O Gabriel disse que podiam me substituir por engenheiros mais baratos e migrar para soluções prontas em 6 meses, projetando uma economia de mais de $1 milhão por ano. Li os e-mails, sentindo um distanciamento estranho. Uma frase do Gabriel se destacou. "Os sistemas personalizados do Hugo são desnecessariamente complexos. Ele se fez indispensável por design, não por necessidade." "Tem mais", disse o Alan. "O fundo de investimento que comprou a Alvorada está planejando vender. Estão se preparando para isso há mais de 1 ano. O Gabriel foi trazido especificamente para cortar custos e fazer a empresa parecer mais lucrativa antes da venda." Tudo fez sentido. A pressão por padronização, a resistência à documentação, o foco em reduzir custos com funcionários sêniores. Não era para melhorar a empresa, era para enfeitá-la para uma venda rápida. "Por que tá me mostrando isso?" perguntei. O Alan fechou o notebook. "Porque pedi demissão ontem, e não sou o único. Metade do departamento de TI pulou fora. Os consultores estão dizendo que vai levar pelo menos 6 meses para restaurar tudo, talvez mais." Ele hesitou. "E porque o maior cliente da Alvorada, a Imóveis Cascata, tá pensando em pular fora. Perderam a confiança no sistema de gestão." Pensei nas implicações. A Imóveis Cascata representava quase 30% da receita da Alvorada. Perder eles seria devastador.
ainda mais com uma venda pendente. E você, o que vai fazer agora? Perguntei. O Alan sorriu. Na real, estava esperando que a Pioneira tivesse vaga para administrador de banco de dados. Naquela tarde, falei com o Luciano sobre contratar o Alan. Ele topou na hora. Estávamos montando um time, peça por peça, com gente que sabia o que significava criar sistemas que durassem. Naquela noite, recebi outra ligação do Gabriel. Dessa vez, a voz dele tinha perdido o tom autoritário. Vitor, por favor, a situação tá crítica. A Cascata tá ameaçando romper o contrato. O conselho tá questionando minhas decisões. Precisamos da sua ajuda. Desculpa, Gabriel, não posso ajudar. Diz seu preço, qualquer coisa. Não é sobre preço. É sobre respeito pela experiência, pelo trabalho de construir algo direito desde o começo. Silêncio na linha. Você sabia que isso ia acontecer, ele disse por fim. Sabia exatamente o que ia quebrar e quando. Não, Gabriel. Só sabia o que construir e o que precisava para manter. Informação que tentei compartilhar várias vezes. Desliguei, sentindo nem triunfo, nem arrependimento. Só a certeza de que algumas lições só se aprendem na derrota. A oportunidade veio mais rápido que eu esperava. 2 meses depois de entrar na gestão pioneira, o Luciano me chamou no escritório. Acabei de falar com o Jaime Cascata, ele disse, se referindo ao CEO da Imóveis Cascata. Eles vão romper com a Alvorada no próximo mês. Querem saber se podemos gerenciar o portfólio deles. A Imóveis Cascata gerenciava mais de 10.000 unidades pelo sul do Brasil. Isso mais que dobraria as operações da Pioneira. Ainda não estamos prontos para essa escala, admiti. O novo sistema tá andando, mas tá na metade. O Luciano se inclinou para frente. O que precisaria para ficar pronto se fosse necessário? Pensei um pouco. 3 engenheiros sêniores a mais, infraestrutura de servidores dedicada e pelo menos 8 semanas de desenvolvimento. Mesmo assim, seria apertado. O Jaime tá desesperado. As falhas da Alvorada estão afetando a reputação deles com os inquilinos. Ele tá disposto a dar 12 semanas e financiar a expansão da infraestrutura. Era o momento, o ponto de virada. Se a Pioneira pegasse a Cascata e tivesse sucesso, se tornaria uma concorrente séria no setor. Se falhasse, podia afundar as duas empresas. Deixa eu pensar na arquitetura, falei. Amanhã te entrego um plano. Naquela noite, quase não dormi. Esbocei diagramas de sistema, mapeei caminhos de migração de dados, considerei desafios de escalabilidade. De manhã, tinha um plano, ambicioso mas viável. Uma abordagem híbrida que permitiria integrar as propriedades da Cascata em etapas, minimizando interrupções. Quando apresentei para o Luciano, ele estudou com cuidado. É sólido, disse por fim. Mas notei que você incluiu uma fase de documentação que adiciona 3 semanas ao cronograma. É inegociável, respondi. Foi onde a Alvorada falhou. Documentamos tudo desde o primeiro dia. Treinamos o time em cada componente. Nada de pontos únicos de falha. O Luciano assentiu. Confio em você. Vamos em frente. As semanas seguintes foram intensas. Contratamos 5 engenheiros a mais, incluindo 2 que tinham saído da Alvorada. O Alan construiu uma ferramenta de migração de banco de dados que traduzia a estrutura da Alvorada para o nosso novo sistema. Projetei uma arquitetura modular que escalava com as necessidades da Cascata. No meio do projeto, recebi um e-mail do Juliano Bueno, o filho do ex-dono que ainda estava no conselho da Alvorada. Vitor, quero pedir desculpas por como as coisas terminaram. O conselho foi enganado sobre as implicações de te deixar ir. O Gabriel foi afastado como diretor de tecnologia. Tamo lutando para nos recuperar e a saída da Cascata vai nos acertar em cheio. Se algum dia quiser voltar, a porta tá aberta. Não respondi. 10 semanas depois do prazo de 12, estávamos prontos para uma implementação em etapas. A menor região da Cascata, com 2.000 unidades no interior do Paraná, migraria primeiro. Se desse certo, as outras regiões viriam depois. Na véspera da migração, o Luciano me chamou no escritório. Tinha uma cara conhecida esperando. O Jaime. Cascata em pessoa. Então, você é o arquiteto de sistemas? O Jaime disse, levantando para apertar minha mão. O Luciano falou muito de você. Tudo de bom, espero. O Jaime sorriu. Ele diz que você construiu algo que não vai travar toda vez que adicionarmos uma propriedade nova. Algo que cresce com a gente. Esse é o plano. Também sei que você trabalhava na Alvorada, ele continuou. Assenti, sem saber aonde ele queria chegar. Eles estão em apuros, sabe? O fundo de investimento tá tentando vender, mas com a Cascata saindo e o sistema deles ainda fora do ar, não estão achando muitos compradores. Ele fez uma pausa. Exceto um. Quem? Perguntei, embora suspeitasse da resposta. Gestão Pioneira, disse o Luciano.
Tamo considerando fazer uma oferta por um valor bem abaixo do que valiam 6 meses atrás. Olhei para os dois, processando as implicações. Se isso acontecer, o Jaime continuou, queremos alguém que conheça as duas empresas para liderar a integração. Alguém que possa salvar o que vale da infraestrutura da Alvorada enquanto migra tudo pro seu novo sistema. Estão me perguntando se eu toparia trabalhar nisso? Esclareci. O Luciano assentiu. Só se a aquisição rolar e se você estiver confortável. Pensei na ironia. O sistema que construí, as pessoas que treinei, a empresa que me descartou, tudo potencialmente voltando pro meu comando. Tô disposto, falei por fim. Mas com uma condição. Fazemos direito, documentação completa, treinamento adequado, sem atalhos. Combinado, disse o Luciano. Já aprendemos essa lição. Enquanto voltava pro meu escritório, não senti vingança, nem vontade de revanche. Só a satisfação de saber que um bom trabalho, feito direito, acaba falando por si. 6 meses depois, estava no saguão do que já foi a sede da imobiliária Alvorada. A placa agora dizia Gestão Pioneira Imobiliária Integrada. A aquisição rolou por menos de 1/4 do que a empresa valia antes da minha saída. Eu e o Luciano passamos pelo escritório, cumprimentando ex-funcionários da Alvorada que ficariam na transição. Alguns desviaram o olhar, sem jeito. Outros sorriram, aliviados. Alguns, que trabalharam comigo por anos, assentiram com um entendimento silencioso. O Gabriel já tinha ido embora, junto com a maior parte do time executivo que aprovou minha demissão. O Juliano Bueno ficou como consultor, ajudando na transição, com clientes legados. Quando chegamos na sala de servidores, meu antigo território, parei. Pelo vidro, dava para ver o hardware que eu tinha especificado, as luzes piscando dos sistemas que projetei. Quer entrar? Perguntou o Luciano. Não precisa, respondi. Vamos migrar tudo para nova infraestrutura mesmo. Na sala de conferências principal, o pessoal remanescente da Alvorada estava reunido para o anúncio. O Luciano me apresentou como o diretor de integração que supervisionaria a transição técnica. Muitos de vocês conhecem o Vitor, ele disse. Ele construiu os sistemas originais que rodaram essa empresa por quase 2 décadas. Agora, vai nos guiar na integração das tecnologias das duas empresas em algo melhor que qualquer uma tinha antes. Enquanto olhava para os rostos, alguns conhecidos, outros novos, não senti triunfo, nem vontade de dizer, eu avisei. Qual seria o sentido? Em vez disso, falei brevemente sobre o plano de transição, o cronograma, o suporte, que estaria disponível para todos. Enfatizei que ninguém seria deixado para trás por medidas de corte de custos. A ironia não passou despercebida por ninguém na sala. 1 ano após a aquisição, a Gestão Pioneira Imobiliária Integrada virou a maior empresa de gestão imobiliária do sul do Brasil. A migração estava completa, com todas as propriedades, rodando no novo sistema que projetei, totalmente documentado com equipe adequada e funcionando redondo. Numa manhã fresca de outono, dirigi para o escritório para uma reunião final com o Luciano. As folhas ao longo do Lago Iguaçu estavam em tons brilhantes de vermelho e dourado, um cenário perfeito para o fim desse capítulo. O conselho aprovou sua proposta. O Luciano disse assim que sentei. A divisão de educação técnica vai ser lançada no próximo trimestre. Você vai ter autonomia total para criar o currículo e contratar instrutores. Essa foi minha condição para ficar após a integração. Não um cargo mais alto ou mais grana, mas a criação de uma divisão dedicada a treinar a próxima geração de engenheiros e arquitetos de sistemas, ensinando não só a programar, mas a construir coisas feitas para durar. Obrigado, falei. Isso significa muito. Não, obrigado a você, o Luciano respondeu. O que você construiu aqui é incrível. Não só a tecnologia, mas a cultura em torno dela, a documentação, o compartilhamento de conhecimento, a ênfase na qualidade acima de concertos rápidos. Naquela tarde, limpei meu escritório de integração. Diferente da saída apressada da Alvorada, essa era uma transição planejada para o meu novo cargo. Enquanto guardava minhas coisas, o Juliano Bueno bateu na porta. Tem 1 minuto? Perguntou. Saímos para o pátio do prédio. Meu pai perguntou de você, ele disse. Ele está aposentado em Florianópolis agora, mas ainda acompanha as notícias da empresa. Ficou feliz de saber que você voltou, de certa forma. Como tá o Haroldo? Perguntei. Bem, pescando muito. O Juliano fez uma pausa. Ele sempre disse que te deixar ir seria o maior erro que a empresa podia cometer. Parece que estava certo. Assenti, sem saber o que dizer. Aprendi uma coisa com isso tudo. O Juliano continuou. Valor nem sempre tá visível até que some. Enquanto dirigia para casa pela margem do Lago Iguaçu, pensei em valor, em experiência,
no cuidado de fazer as coisas direito desde o começo, em sistemas feitos para durar e nas pessoas que os constroem. Não busquei vingança. Não precisei. Só segui em frente, construindo algo melhor, algo que ia durar mais que qualquer decisão ou pensamento de curto prazo. Às vezes, a melhor resposta para ser subvalorizado é simplesmente provar seu valor em outro lugar e deixar os resultados falarem por si. E aí, curtiu a virada do Vitor? Conta nos comentários como ele deu o troco sem dizer uma palavra. Compartilha com quem ama uma história de justiça. Inscreva-se no Justiça com o Mark. Ativa o sininho e vem com a gente para mais histórias de superação.